Esse é o sentido quando a gente trabalha a avaliação dessa perspectiva transformadora, dialética, libertadora, mediadora, diagnóstica, formativa, enfim, né? É sempre essa ideia da intervenção não tem sentido você fazer a avaliação se você não pensa na intervenção, né? Quer dizer, quando você está avaliando, são aqueles três aspectos básicos, né? Localizar os avanços, localizar as necessidades e localizar as potencialidades. Os avanços é aquilo que conseguiu conquistar. Então isso é importante para fortalecer a autoestima do professor e do aluno e preparar novas aprendizagens. Identificar as lacunas, as necessidades, as dificuldades, os erros, tomar consciência e superar. Justamente aí entra a intervenção, né? E depois o terceiro elemento, aquele mais sutil, que é você perceber aquilo que não estava nem previsto em termos de objetivo, e portanto não se aplica a categoria de certo e errado, mas que está se desenvolvendo ali, então aquele olhar sensível, né? Então eu agradeço aí a oportunidade que vocês estão dando de me dirigir mais uma vez aos professores do Santa Marcelina, então um abraço a todos vocês. E depois eu vou tomar um ponto e quem não for bem vai tirar um pontinho da então, eu acho que quando a gente fala assim dessa questão da intervenção pedagógica, da intervenção na prática educativa, o elemento fundamental aí é justamente essa questão da sensibilidade, essa questão do olhar que tem subjacente à intencionalidade, né? Eu tenho trabalhado um pouco assim uma ideia, uma brincadeira, um jogo de palavras, que eu acho que é preciso passar, né, é preciso que o professor troque o óculos, né, do óculos de Gauss para o óculos de Grau, né, que é impressionante como o óculos do professor, né, é um óculos de Gauss, quer dizer, é aquele olhar da curva de Gauss, né, onde você está o tempo todo classificando. Isso não é só do professor, da sociedade como um todo, da sociedade massificada que a gente tem aí, né? Mas em particular do professor também é assim. E o professor parece que tem uma sina, parece que ele assume um pouco essa destinação social, e parece que ele é o portador, o detentor, aquele que tem que sustentar e levar adiante aquilo. Ele parece que muitas vezes entende isso como uma missão, assim, uma coisa meio sagrada que ele tem que fazer, né? Então, ao ter esse olhar da curva de Gauss, ele não consegue ver a criança, o jovem, o adulto como ele é, né? Ele sempre olha tentando classificar onde se coloca. E nós temos aí experiências clássicas que vocês conhecem, que aquela coisa, né? Numa escola eles fizeram a curva de Gauss, né? Porque a curva de Gauss é muito boa para fenômenos naturais, mas fenômenos humanos, onde entra a intencionalade, já não deveria ser assim, né? Mas enfim, eles aplicaram a curva de Gauss e aí pegaram aqueles 15% melhores de cada turma, né? Acho que vocês conhecem esse instrumento, e montaram uma turma. Então eles montaram uma turma só com os melhores. Pouco tempo depois, passado algum tempo, aquela turma só dos melhores já tinha também uma curva de Gauss e já tinha lá os 15% que não iam de jeito nenhum. Eles pegaram, você tem lá, varia de acordo com, né, mas eles dizem assim mais ou menos, né, você tem 15% excelente, 15% que não vai nem a pau e 70% que vai, né? Então eles pegaram só esses 15%, montaram uma classe e pouco tempo depois também tinha os 15% que não iam nem, né? Então a gente vê que, então por isso que eu digo, é preciso trocar esse óculos de Gauss pelo óculos de Grau, no sentido de poder ver melhor, né? A gente tem percebido assim que as escolas que fazem diferença são escolas que têm intervenções diferentes, né? Tem aquela frase clássica do Einstein, que ele diz: a maior estupidez do ser humano, mas pode ser estupidez porque é tão estúpida que... E a maior estupidez do ser humano é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, né? Então, evidentemente, as escolas que têm práticas diferentes são escolas que têm intervenções diferentes. Agora, o que chama a atenção, analisando experiências desde a Finlândia até Portugal, Itália, Cuba, Brasil, o que chama a atenção em todas elas, o que você tem assim de comum, e a meu ver o mais significativo, é justamente esse olhar